Oi, gente, aqui é a professora Evelyn e eu vou falar com vocês, junto com o professor Roberto, sobre a prova da PUC Vestibular Unificado 2014. Essa prova foi feita no final de 2013 para o ingresso em 2014. Olá, pessoal. Sou o professor Roberto. Como vocês podem ver, a questão da PUC relaciona as atividades humanas e as mudanças climáticas. O texto trata desse assunto. Vamos observar primeiramente a pergunta, que é o mais importante. Depois a gente vai procurar as informações no texto. O item A, admitindo que os países que assinaram o protocolo de Kyoto cumpram seus acordos até o final de 2022, qual seria a taxa de dióxido de carbono ao final de 2022, tendo como novos níveis os de 2017 do uso de combustíveis fósseis, acumulados em valores percentuais? Na questão B, é a questão relacionada com a física, que diz: expresse nas escalas Fahrenheit e Kelvin a variação média da temperatura da superfície da Terra segundo o relatório do IPCC, ocorrido nas últimas três décadas. O importante é você ler o texto sempre focado na pergunta, porque muitas vezes você não vai ter tempo de ler detalhadamente o texto inteiro no vestibular. Então você tem que ter um foco aonde que você vai encontrar os dados para responder à pergunta. O foco é na pergunta. Aí você vai ler o texto buscando dados numéricos que relacionem aquilo que você vai precisar responder. Dá uma lida rápida nesse primeiro texto, analise depois esse gráfico, vê se esse gráfico vai te fornecer alguma informação importante e depois você passa para o outro texto, que está aqui abaixo, que é um texto grande também. A principal dica é você analisar no texto de cima, nesse texto agora e no gráfico, algum dado relacionado a 2022, a 2017, ver o que você vai encontrar para te ajudar a responder a questão. Então, a chave de tudo isso, a chave da resolução, é somente esse parágrafo. Quando você fizer essa leitura detalhada, você vai perceber que toda a solução do item A está somente nesse parágrafo grifado com marca-texto. O que indica isso? O ano 2017, o ano 2022, 18%, redução de 18%, 30%, redução de 30%. Então, você vai trabalhar com estes dados numéricos para resolver especificamente o item A. O que a gente vai fazer? Eu vou trazer a questão e esse parágrafo e a gente vai tirar desse parágrafo os dados numéricos para resolver o item A. Então, pessoal, aqui está o parágrafo que tinha sido marcado com o marca-texto amarelo e aqui o item A, onde a gente vai buscar nesse parágrafo rosa a resposta para o item A. Quando você lê esse parágrafo, você vai perceber que a redução de CO2 foi de 18% em 2017. Então, em 2017, essa emissão será de 82%, porque se a redução foi de 18%, a emissão será de 82%, que é 100% menos 18%. Então, em 2017, essa emissão será de 82% de E, onde E é a quantidade de dióxido de carbono do uso de combustíveis fósseis emitida em 1990. O D é multiplicação. Em 2022, essa emissão será de 70% de E. Por quê? Porque a redução foi de 30%. Em 2022, a redução deve aumentar para 30%. Se a redução é de 30%, essa emissão será de 70% de E, que era a quantidade de dióxido de carbono emitida em 1990. É uma questão muito simples. A única dificuldade dessa questão é você entender que a pergunta é: qual seria a taxa de dióxido de carbono ao final de 2022, tendo como novos níveis o de 2017? Então, o que você vai precisar perceber? Que você tem que calcular a relação entre 2022, que é 70% de E, sobre a emissão de 2017, que é 82% de E. Então, é muito importante você notar
e perceber o que vai ficar no numerador e que dados vão para o denominador. O E vai cancelar com E, porque E dividido por E dá 1, vezes 100%, vai dar 85,4% aproximadamente. Você vai concluir que a emissão em 2022 será de 85,4% em relação ao nível de 2017. Um outro detalhe muito importante, por que foi multiplicado por 100%? Quando você cancela o E com E, vai dar 1. 70% dividido por 82%, na verdade é 70 dividido por 82, que vai dar 0,854 aproximadamente. Você deve responder em porcentagem, porque os dados vieram em porcentagem. É por isso que você vai multiplicar por 100%. O item B ele fala o seguinte: expresse nas escalas Fahrenheit e Kelvin a variação média da temperatura da superfície da Terra, segundo o relatório do IPCC, ocorrida nas últimas 3 décadas. Repare que ele pede para a gente a variação média da temperatura. A gente tem que tomar cuidado com isso. No texto a gente vai procurar alguma coisa que relacione essa variação. Separei para vocês, então, essa parte do texto, como você está vendo grifado. A partir do final do século XIX, os registros de temperatura mostram que a temperatura média da superfície da Terra aumentou cerca de 0,8 graus Celsius. E, nos últimos 100 anos, cerca de 0,6 graus Celsius desse aquecimento ocorreu nas últimas 3 décadas, dados dos satélites e assim por diante. O que ele pede para a gente no texto é: expresse nas escalas Fahrenheit e Kelvin a variação média da temperatura da superfície da Terra, segundo o relatório, nas últimas 3 décadas. Ou seja, ele está procurando exatamente essa informação, onde envolve os 0,6 graus Celsius. O que é importante a gente separar é que existe uma maneira de você calcular a temperatura na escala Fahrenheit, a temperatura na escala Celsius e a variação. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente pede para calcular a temperatura na escala Celsius ou a temperatura na escala Fahrenheit, você tem uma expressão. ΔC sobre 5 é igual a ΔF menos 32 sobre 9. Essa expressão serve para você calcular uma temperatura específica. O que ele está pedindo para a gente no texto não é uma temperatura, e sim uma variação da temperatura. Essa expressão, então, ela acaba sendo um pouquinho alterada. Acaba ficando ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. O que temos, então? Na escala Fahrenheit, a variação de temperatura, é isso que ele está querendo que a gente encontre. Na escala Celsius, a gente já sabe que é 0,6. A gente vai usar essa expressão. 0,6 sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Multiplicando em cruz, você tem facilmente a temperatura, a variação da temperatura na escala Fahrenheit sendo 1,08 graus Fahrenheit. Pessoal, além da variação da temperatura na escala Fahrenheit, também ele pede para a gente calcular a variação na temperatura na escala Kelvin. Acontece que a variação da temperatura na escala Kelvin é a mesma variação da temperatura na escala Celsius. Então a gente tem ΔT, que é a nossa variação de temperatura na escala Kelvin, igual a ΔC na escala Celsius. ΔT é igual a 0,6 na escala Kelvin.